O Bruno Henrique marcou um golaço, né? De cobertura. Cebolinha, né? E foi a grande polêmica da semana. E aí hoje a gente trouxe aqui um convidado. Precisamos ter alguém que conhece das leis. E, meu amigo, estudamos junto. Sabia, Marco Belo? Não sabia. Doutor Paulo Feus. Grande doutor Paulo Feus. Fizemos faculdade juntos na PUC. Inclusive, ele também deu aula pro meu filho, pro Sami, professor de Direito do Sami, meu filho. Bacana. E o Paulo Feus é uma das grandes sumidades. Então, pô, que legal te ver aqui, Paulo. Primeiro, obrigado. Prazer é meu estar com você. Quando vem um convite seu, você sabe que não dá para recusar, né? Ainda bem, né, meu? A gente tem anos de amizade lá desde a época da PUC. Paulo Feus, para mim é absolvição, porque os caras falam, não, mas o Bruno Henrique não foi absolvido. Ele pagou uma multa de R$100. De 100 mil reais. Tá lá, tem o diálogo no WhatsApp, ele com a família. Quer ver? Coloca aí pro doutor Paulo Feus dar uma olhada. Tem o diálogo lá, né, que tá lá na mão da justiça, tudo. Ele conversando com a família a respeito do cartão amarelo. Vou tomar, não vou tomar. Olha lá, com o irmão dele, ó. Olha lá. Fala, tio. Foi bom ou não? Fala, tio. Bom ou não? Fala aí, beleza? Sim, você, beleza. Tá com 2 de novo, hein? Quando for no terceiro, avisa eu. Caraca, meu, me chamou pra falar isso? Tá de brincadeira, né? Aí vamos pra outra tela. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga a nós. Contra o Santos, ele responde. O Bruno, irmão. Daqui quantas semanas? Olha aí no Google. 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? Aí o Bruno Henrique vai falando, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí tem a frase final aí, ô John, que não dá pra ver. Que é uma frase... Então, mas tem que mostrar a frase Só aqui. tirar a tarde aí. Tá mostrando, ó. Cadê a frase? Aí, olha, ó. agora. Boa. Já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Doutor Paulo Feus, a absolvição dele a punição dele só com a multa, ela é justa? Bom, primeiro vamos lá. Nós temos que entender qual a função do STJD e de que forma isso é processado. Então, primeiro, destacar que a Justiça Desportiva do Brasil pode ser muito criticada, mas ela é a única no mundo que é aberta. Você consegue enxergar isso, assistir o julgamento ao vivo. Você não enxergou do Paquetá, você não assistiu nenhum outro julgamento no mundo inteiro. Então a Justiça Desportiva no Brasil ela é pública, então os julgamentos são transmitidos ao vivo, tanto da comissão disciplinar... Mas isso muda alguma coisa? Muda. O quê? Muda muda a transparência, né? Então você consegue, de certa forma, hoje estar debatendo aqui um assunto que, de certa forma, você verificou. Então, quer dizer, não teve uma... Porque ali, pelo que eu vi dos julgamentos, assim, pelo que eu vi, tipo assim, hoje eu não estou mais lá, né? Então, pelo que eu assisti do... Você foi do STJD? Do STJD. Aliás, fui relator dos 4 processos da penalidade máxima, 2 eu fui relator. Então, talvez os 2 maiores ali, o primeiro e que foi os 2 jogadores do Vila Nova, que teve a denúncia do presidente, e os outros que foi um pacote de 13, 14 jogadores, que eu não me recordo agora quantos eram, que foram o pacote no pleno que nós absolvemos 2 ou 3, eliminamos 2 e o restante tiveram condenações pesadas efetivamente ali pela questão. Então, eu acho que a responsabilidade da Justiça Desportiva é punir com justiça. Então, a pessoa tem direito ao devido processo legal. Eu sei que muitas vezes a expectativa de punição sempre é maior do que de absolvição ou vice-versa. Então, o Bruno Henrique foi julgado. Então, eu assisti o julgamento depois, por curiosidade, eu assisti no YouTube, porque fica lá o julgamento, e eu vi a narrativa e, de certa forma, aqueles que descreveram, como você mesmo falou, o Bruno Henrique, a sensação talvez seja de absolvição, mas ele foi punido.
A punição se deu, em primeira instância, teve uma aplicação de pena onde ele perdia, ele estaria suspenso por 12 jogos, mais um valor de multa, acho que é de 60 mil, 65 mil de multa. Quando subiu para o pleno do STJD por recurso, tanto da Procuradoria quanto do próprio Bruno Henrique e do Flamengo, teve então uma mudança de postura. O relator pede a desclassificação e falou assim, olha, a tipificação aqui não é a correta, eu entendo que a tipificação é essa aqui. E foi acompanhado por mais 6 auditores e 3 auditores divergiram. Um deles mantinha a posição de primeira instância e 2 agravavam a pena. Então, quer dizer, teve um debate dentro do plenário, efetivamente discutindo qual seria a situação do Bruno Henrique, qual seria a relação efetivamente do Bruno Henrique. Talvez aí o maior cuidado que a gente tem que ter talvez o recado que essa decisão... O fato, a decisão está consumada. Mas você achou justa? Se eu achei justa, veja bem, a pergunta talvez assim, o fato de eu não estar lendo o processo inteiro, tipo assim, vendo só uma conversa ou outra, ali às vezes não tipifica a opinião. Eu, quando tive oportunidade de julgar, sempre a minha preocupação maior era a integridade da competição. Quer dizer, eu acho que o julgador ele tem que se preocupar como vai ser efetiva a sua pena, quer dizer, qual vai ser o efeito da sua pena, tanto para a parte quanto para a competição, que é a função do STJD. Então, eu acho que aí talvez o pior recado que tenha sido dado do julgamento não é nem a questão do Bruno Henrique em si, talvez é a legitimação para que os clubes possam determinar que o jogador tome o 3º cartão amarelo. Porque, veja bem, esse fato... Não, mas desculpa, Paulo, quer dizer, amanhã o jogador faz de novo um negócio com alguma casa aí para ter algum benefício, seja para ele ou para a família. E aí chega lá e fala, olha, quem mandou foi o clube, então tá liberado. Então, então liberou. Então, abriu um precedente agora. Esse talvez seja o pior recado que está sendo dado. Porque, na verdade, essa desculpa é a mesma coisa que o seguinte, esse fato, essa excludente que foi levantada, mas o clube determinou, a meu sentir, não seria uma excludente legal, assim, que deveria ter sido aceita dentro do contexto geral. E não tem que perguntar quem do clube mandou? Foi o presidente, o diretor, Flamengo, o técnico? O Flamengo, veja, o Flamengo, quando ele vai lá e defende o atleta e fala que o atleta estava respeitando uma decisão do clube, quem determinou é quem tem poderes pelo clube. Mas o bem sempre teve, então, né? o clube, mas esse sempre teve, é esse que é o problema. Você pode levar o 3º cartão. Não, mas o cartão quando o cara vai ficar um tempo fora, ele vai ser convocado. Mas é legal? Então, se é legal, tira do regulamento da competição. Coloca lá que o cara toma o cartão amarelo, acabou. Mas, Paulo, isso serviu de atenuante para o caso do Bruno Henrique? Primeiro, porque alegam que ele não teve ganho financeiro como outros atletas que foram punidos lá atrás. A família teve. Negócio. Então, mas ele, diretamente, não teve o ganho financeiro como outros caras que foram, por exemplo, foram corrompidos. Olha, 50 mil reais para você tomar um cartão vermelho, enfim. Isso não aconteceu com o Bruno Henrique. Mano, que ele tomou o amarelo. Ó. Mas esse fato, Benja, o Flamengo depondo a favor do atleta, falando, foi uma instrução do próprio clube para que ele forçasse o 3º amarelo e ficasse, talvez, aí depois limpo com os cartões para jogos mais decisivos, isso serviu de atenuante, inclusive, para ele ser desqualificado de um artigo que pegava esses 12 jogos, para que ele fosse qualificado num outro artigo, que ele pegou somente a multa. É igual aquele negócio, Paulo, que o jogador muitas vezes ele é indiciado por agressão e aí desqualificam o artigo de agressão para atitude hostil. Que aí é a pena mais branda. No caso do Bruno Henrique foi praticamente isso, ou não? Proporcionalmente foi isso. O que fizeram foi uma desclassificação. Então o Bruno Henrique foi punido? Foi punido. Agora, talvez, é aí que eu estou querendo dizer o seguinte, eu acho que é muito mais lamentável a atitude do Flamengo do que do tribunal. Porque, veja bem, imagine o seguinte, eu tenho um colaborador que trabalha para mim. Ele pega a minha informação confidencial e passa para todo mundo. Que é o que ele fez. E eu não faço nada? Eu não puno o Bruno Henrique? Eu não desconto do salário dele? O meu patrocinador foi prejudicado e eu não faço nada? Eu acho que o recado que o Flamengo está dando é ruim. Foi o contrário, até porque depois que ele foi absolvido, o Flamengo fez um post, eu acho que deveria. Agora, a CBF vai tá editando, parece que agora no dia 26, aqui num evento aqui em São Paulo, num summit que vai ter, a CBF parece que vai divulgar as regras de fair play financeiro. Eu acho que ela devia aproveitar... Paulo, mas você que foi auditor, relator do STJD, sincero,
A camisa pesa, Olha, não deveria pesar. Para Mas pesa? mim nunca pesou. Para mim nunca pesou. mas pesa. Eu não sei se para alguns, para um, para outro pesa, não sei. Eu acho Por que o Dudu teve um problema com a Leila, né? Que inclusive eu estou no processo, porque foi no meu post. Sério, mano? O Dudu, Você colaborou. eu fiz um post da Leila Foi e o responsável. Dudu entrou no Sempre post arrumando também. confusão. Chama o responsável. Eu tô tomando processo que ele também consta no meu processo. No quê? No processo que eu tô tomando, você também consta. Sempre foi crente. Vagabundo. Ele sempre. Bom, Cara, então, tá mas ele desde não a época processa de do que eu, ele faculdade ele processa. fazia confusão. Ô Paulo, aí Ainda o bem que o Dudu, filho dele não é assim. Ainda bem que o Sam, Graças a Deus. Sam é Graças um a menino, Deus. olha. É, Foi um dos exemplar. melhores alunos que eu os tive. filhos são a versão Boa. melhorada do graças a Graças Deus, meus a filhos Deus, são bem graças melhor a que eu. Deus. Ô Paulo, o Dudu foi deselegante, foi mal educado com a Leila, concordo. Mas por quê? Ele não escreveu nada? Não. Para, não precisava ter xingado, ok. Mas não xingou. Tá? Não, mas xingou. Para, mano. VTNC não é vou trabalhar no Cruzeiro. Eu acho que pode ser. É uma Foi um sigla. erro do Dudu, tava nervoso e tal. Agora, daí a dar 6 jogos, 6 tinha efeito suspensivo, derrubaram, 6 jogos de suspensão, mais 60 mil reais de multa. Ele foi acusado de misoginia, né? Para quem não sabe, é aversão, tratar mal a mulher e tal. Isso é justo? Então, me parece que o caso do Dudu, eu li alguma coisa essa semana, que ele foi absolvido na esfera criminal. Sim, mas eu tô falando dentro do campo. Então, esse pauta é interessante, porque se a sentença penal transitar em julgado de mérito, ele pode, muito embora não tenha como reverter já o que ele cumpriu, ele pode pedir uma revisão, porque a sentença penal, quando julga o mérito, ela causa efeito para todas as outras áreas. Então, ele pode pedir a reversão para que aquele julgamento Mas ele seja já anulado. ficou já 6 foi jogos cumprido. de suspensão. Já Vai foi, voltar o quê? já foi. Você acha justo 6 jogos? Olha, Fala abertamente lá na conversa que vai tomar um cartão amarelo por mão apostar e ganhar um dinheiro. Tá lá, não sou eu. Eu acho assim, O Dudu falou, acho que ele errou o termo, não deveria ter falado, mas daí a dar 6 jogos de suspensão e 660 mil reais de multa, o que a gente tira de conclusão disso? Veja, é que a gente está comparando situações diversas, né? O julgamento do Dudu, que mexeu com misoginia, também não conheço, juro, não conheço mesmo o processo, vi também o resultado, nem sabia que tinha sido no seu programa que ele tinha. Não, foi no meu post no Instagram. Nem sabia que você tinha sido culpado da. Não fui culpado de nada. Foi. Se eu não tivesse postado, Eu só fiz um ele não teria post. respondido. Eu fiz um post da Leila e o Dudu entrou lá, Mas se tava eu tivesse bravo e postado, ele não comentou. teria arrumado essa sarna pra se coçar. Não, brincadeira à parte, beija. Você é mau caráter. Não, brinca. Você é mau caráter. Você é um vagabundo. Você quer me jogar contra? Você é aquela casa de fogos dentro de um bairro. Igual aconteceu aí Fala recentemente. bobagem, mano. Fala, Paulo. Brincadeiras à parte. O beija, essa mas tem que ser. atrocidade Não, que ele fala. mas Então, com o veja, advogado aqui, ele já tá aqui pra me defender. aqui, ó, tá me contratando aqui. Mas ele é meu amigo, eu não posso advogar contra ele. Então a questão aqui é o seguinte: são situações diferentes. A mesma coisa, comparar no julgamento, o julgamento de um jogador do Palmeiras tinha sido punido por 2 jogos e o caso do Bruno Henrique tinha sido pedido vista. Eu acho que são cada Tá, mas eu quero saber na tua opinião. cada processo. 6 jogos pro Dudu com 60 pau de Eu multa. acho, na minha opinião, o caso do Dudu, se você parar para pensar lá atrás, se eu tivesse lá julgando o caso do Dudu, eu ia achar que o STJD incompetente era para julgar aquela questão. Tem uma coisa que a gente Porque, fala... na verdade, o fato foi feito fora do ambiente esportivo. E por que levaram pro ambiente esportivo? Porque levaram para o ambiente esportivo. E aí, competência... Quem que chega e fala assim, vamos levar isso pro ambiente esportivo? Bom, a forma de chegar no STJD ou quando é fato de jogo, é súmula, que a própria CBF remete para o STJD e a Procuradoria avalia, ou por notícia de infração. A notícia de infração pode ser feita por qualquer pessoa. Pode ser da imprensa e a Procuradoria toma ciência e faz a denúncia. Doutor, quando a gente fala aqui em São Paulo a respeito do STJD, a gente vive falando a mesma coisa à imprensa paulista. O STJD fica no Rio de Janeiro e por isso todos são flamenguistas e por isso o Flamengo é beneficiado. Qual a veracidade disso? Olha, eu vou falar para você no pleno que eu tive de 2020 e 2024. Não tinha nenhum sentido esse tipo de alegação. Até porque a maioria do meu pleno que estava lá era de São Paulo.
Então você tinha lá de 9, 3 eram de São Paulo, 2 eram de Brasília, do Rio tinha um só. Então, essa história do tribunal ser totalmente carioca, isso aí é muito antigo. E, na verdade, quando não tinha lá talvez um investimento com passagens e tudo mais. Hoje, o tribunal tem toda a estrutura para acolher auditores do Brasil inteiro. Muito embora o auditor não seja remunerado, ele é voluntário, porém, ele tem todas as suas despesas ali custeadas. O Aleph Manga pegou 1 ano de suspensão. Isso, fui eu que fui o relator. Qual que é a diferença do Aleph Manga para o Bruno Henrique? O que me parece diferente de um caso para outro é que o caso do Aleph Manga, você tinha ali uma operação penalidade máxima, onde o Ministério Público de Goiás fez um trabalho maravilhoso e encaminhou para o tribunal já com as provas evidentes, seguinte, olha, esse camarada fez isso, ele recebeu desse e ele combinou com esses daqui para esse tipo de situação. Então o Aleph Manga tinha lá provas evidentes que ele tinha participação. Eu não me lembro a punição dele, se foi 1 ano, se foram 2, acho que foi 1. Esse caso do Aleph Manga foram 13 que foram responsabilizados. Teve uns que foram 1 ano, teve uns que foram 2 anos, teve uns que foram absolvidos. Ele, no meio da história ali tinha, conforme ali o fato estava ali colocado. Mas a distinção é mais ou menos o que ele colocou. Olha, o Bruno, o caso do Bruno Henrique, não me parece que ele estava envolvido em alguma máfia de apostas. O que pareceu que ele quis ajudar o seu familiar. Mas o fato lesivo é o mesmo, não importa a intenção. Talvez a gente tenha que separar isso. Qual foi a minha intenção? A minha intenção era fraudar, era fazer, ganhar dinheiro. A minha intenção era, eu passei uma informação para o meu familiar efetivamente se beneficiar. Essa questão do cartão amarelo é antiga, realmente antiga, do clube mandar o jogador tomar cartão amarelo. Porém, é aquela mesma história, eu passar no sinal vermelho à noite. Eu passo na vermelha à noite para não ser assaltado, eu sou multado? Se pegar, vou pagar multa. Então, é o caso do Flamengo aqui. Ele mandou o jogador tomar e veio. E o Bauerman? O caso do Bauerman... Você também foi relator? Não fui o relator, mas participei do julgamento. Inclusive, o Bauerman tinha sido condenado na primeira instância, acho que era em 6 ou 8 jogos, não me recordo, e nós mudamos, agravamos no pleno o julgamento dele. E uma coisa que o nosso pleno fez de importante, que eu acho que era aquilo que eu falei, você tem que dar efetividade para a sua decisão. Quando a gente percebeu os julgamentos, a gente percebeu que a movimentação dos clubes era o seguinte, era salvar o patrimônio. Lógico, o atleta é um patrimônio do clube. Então, o que eles estavam fazendo? Pegando o atleta e mandando para fora do Brasil. É claro, a jurisdição da STJD é Brasil. Então, o que nós fizemos? Foi até num voto meu, a gente estudou o Código Disciplinar da FIFA e determinamos que a CBF pedisse a extensão internacional do julgado. E foi feito. E isso foi feito e todos os atletas que foram punidos nos 4 processos da penalidade máxima tiveram extensão internacional e não puderam jogar durante 2 anos, 1 ano fora do Brasil. Era praticamente igual ao caso do Paquetá, porque o Paquetá também, quando ele foi julgado lá em Londres, depois foi até absolvido, mas quando ele foi julgado em Londres, se ocorresse talvez aí o banimento do Paquetá, iam pedir também essa extensão internacional para ele não poder jogar mais em nenhum lugar do mundo. E aí que tá, o Paquetá que também corria o risco, Benja, até inclusive... De ser banido, porque dentro da ilha lá onde ele morava, da cidade ali... Ele deixou de ir pro Manchester City. Exato, ele perdeu um contrato ali e, cara, várias pessoas apostaram também na situação do Paquetá, e ele acabou sendo absolvido. É praticamente a mesma condição do Bruno Henrique, claro, tem umas diferenças ali, mas era um jogador que correu um sério risco de, inclusive, perder a carreira de jogador. E foi absolvido no final, por falta de provas, foi isso? Eu não conheci do julgado, eu li a matéria do julgado, mas como foi feito tudo em segredo de O Bauerman pegou quantos jogos? Por quanto tempo? 2 anos? Não, o Bauerman não pegou 2 anos, não. O Bauerman pegou acho que 1 ano. Se não me falha a memória, pegou 1 ano. Mas, para você, então... E ele recebeu dinheiro. Para você que conhece, que foi do STJD... O Bauerman recebeu dinheiro. Ele se arrependeu, mas recebeu. No final, para você, no final das contas para você, R$100 mil de multa para o Bruno Henrique e acabou. Tá certo? Veja, o valor... Então, veja, o que nós temos aqui são 2 fatos interessantes. 2 fatos. A punição ela é efetiva? Ela vai trazer o caráter dela? Me parece...
que aí por uma questão de valoração do CBJD que está ultrapassado, os valores das multas estão abaixo do esperado. Talvez por um valor de multa para uma pessoa que tem uma remuneração do Bruno Henrique, que eu acho que 100 mil não deve ser nem 10% do que ele recebe, acredito que 100 mil reais para ele não vai. Mas você acha que ele não deveria ter nenhum jogo de suspensão? Veja, aquilo que eu te falei, é difícil falar de algo que eu não participei do julgamento. Mas aqui, tipo assim, é complicado para a gente trazer assim, a minha opinião jurídica. O irmão dele pode ser o irmão dele acho que era jogador também, né? Não, o irmão dele, por ter sido beneficiado, pode ser julgado? Foi julgado. Mesmo sem ser jogador? Não, então, o irmão, não, eles foram julgados lá porque eles eram jogadores. Todos eles, mesmo em categorias de amadoras. Por isso que eles foram processados lá. Eles não foram processados como um terceiro. Eles eram, todos eles, de uma certa forma. Você achou justa a punição do Bruno Henrique? Não. Mesmo o Flamengo tendo falado para ele levar o terceiro cartão, ele avisou o irmão quando ele levaria o terceiro cartão. Ele deu dinheiro para o irmão. Ele tinha que ter pego uma pena semelhante à dos outros jogadores que também deram dinheiro para outras pessoas. Não importa se ele não levou dinheiro para ele. Na verdade, ele nem precisaria disso. Ele deu dinheiro para a família dele, o Paquetá também. A decisão estendeu para todos os outros. Então, quer dizer, nenhum deles foi a punição de suspensão foi retirada de todos. Você achou justo? Não. Eu acho que ele poderia pegar jogos, sim. Eu acho que, diante do ocorrido, não acho que seria algo para 1 ano de suspensão, mas que deveria pegar alguns jogos de suspensão. Eu acredito que sim. Você acha que a camisa pesa? Perdão, Benji, o que precisa também acabar no futebol brasileiro, doutor Paulo, é esse negócio de efeito suspensivo. Isso é uma pouca vergonha. Porque se ele é julgado e pega uma pena, quando você solicita um efeito suspensivo, né? Então, mas precisa, por isso que eu estou falando, precisa realmente acabar com essa lei. Porque eu acho que isso atrapalha. E eu acho que outra coisa que pode acontecer também, principalmente no STJD, é uma antecipação de julgamentos. Eu acho que o STJD, muitas vezes, ele prorroga demais algumas situações, levando para próximo do final do campeonato, e isso pode beneficiar A ou B. Eu acho que deveria ter um prazo máximo para determinadas situações aí serem julgadas. No caso, sei lá, 1 mês no máximo. Na verdade é o seguinte, normalmente os processos são julgados com rapidez. Eu não sei o tempo desse processo do Bruno Henrique, quanto tempo demorou para ser julgado, mas normalmente em 60, no máximo 90 dias... Foi em 23, não foi? Não, esse é um detalhe importante. Foi em 23, mas me parece que os documentos chegaram para a Justiça Desportiva somente agora em 2025, porque foi na apuração... Veja, lá, a Justiça Desportiva, ela não tem poder de polícia. Então, eu não tenho como entrar na sua conta telefônica. Então, quando eu estava lá, a gente recebia vários relatórios que vinham da Spot Radar para apurar. Então, quando você tinha ali, então você tem lá... E o relatório que vem dessas empresas, eles também não são, assim, definitivos. Eles vêm lá, olha, a suposta chance de ter tido... Daí você olha... o jogo, difícil você ter uma... Então, por exemplo, eu tive um caso lá que eu recebi isso, eu chamei o presidente da comissão de arbitragem para ele explicar para mim se havia naquele lance algum fator, porque isso aí é inteligência artificial que acompanha as casas de aposta, não é que acompanha o jogo. Ela só dirige para o jogo a hora que dá uma movimentação nas casas de aposta. Então, alguma aposta que teve discrepância, daí eles relatam e vêm. Então, para você julgar só com base disso, não dá. E aí tem um fato interessante. Em 2023, quando isso aconteceu, não estava em vigor a lei das bets que está hoje. A lei das bets entraram a partir de 2025, 1º de janeiro de 2025. Mas como um ano, ela foi promulgada em dezembro de 23, teve um ano de vacatio legis, quer dizer, um período de transição, onde o Ministério se preparou, e aí agora que ela veio, efetivamente, hoje o STJD tem condições de pedir para a Secretaria de Prêmios e Apostas, porque está na lei das bets, o relatório, se aquele jogador jogou, se o familiar dele jogou, se alguma... Hoje ele consegue ter essa informação. Então, o do Bruno Henrique, o irmão dele jogou. Foi em 2023. Tudo bem, não foi julgado agora. Só veio essa informação em 25, porque quando o Ministério Público... Tudo bem, mas ele foi julgado essa semana. Foi julgado essa semana, então. Ele deu a informação pro irmão e o irmão... E aí quando chega o julgamento, muitas vezes aí também pedem vista do processo.
aí também prorroga ainda mais o prazo. Mas eu acho que a vista foi de 2 dias, né? Pelo que eu vi lá. Ó, o Bruno Henrique falou ontem, ó. Ele falou depois do jogo. O Bruno Henrique elegeu um culpado por tudo isso. Vamos ver. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, o nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Eu queria saber assim, como é que você se blindou diante de tanta besteira que foi falada. As pessoas falavam coisas sem saber. E quando chegou ali no tribunal, ficou muito claro que você não fez parte de um esquema, que você não fez parte de um conluio, que você não ganhou dinheiro com isso, como teve outros casos assim no Brasil. E ficou claro assim, inocência, tanto que foi 6 votos a 1 e a 2, né? A maioria, o dobro do que queria te condenar, te absolveu. Cara, eu acho que, primeiramente, minha família foi muito importante para mim, minha esposa, meus filhos, né? E o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não aparece nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis. E também tem uma pessoa fora do clube, né, que é a minha terapeuta também, que me ajudou bastante a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor e de alguma forma essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então tenho a agradecer eles e minha esposa, meus filhos também, que estiveram comigo o tempo todo. E como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu. E é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade. Então, é Deus que me define, é Deus que vai poder me julgar. E é Deus que vai saber a hora de eu parar ou não. Eu quero dar parabéns para o advogado do Flamengo que conseguiu entrar na entrevista coletiva e fazer uma pergunta muito bacana, né? Ele, não sei se ele pôs um crachá de repórter, né? Mas ele fez uma pergunta para o Bruno Henrique. Parabéns ao advogado do Flamengo. Tem aquela frase também, Marco, nunca fez tanto sentido, né? Minha família sempre apostou em mim. O Bruno Henrique fala de raiva, tem que rir de raiva e ódio das pessoas. Eu vou falar por mim, eu não tenho raiva nem ódio zero do Bruno Henrique. Acho o Bruno Henrique um baita jogador. Para mim, uma das melhores contratações do Flamengo naquela leva lá daquele time de 2019 é o Bruno Henrique. Joga muito, jogadoraço. Agora, ele fala como se ele fosse uma vítima. O Bruno Henrique não é vítima. Tem uma conversa, ele fala pro irmão, vou tomar o 3º cartão amarelo no jogo tal. O irmão fala, beleza, investimento com sucesso. Quer dizer, e o errado, segundo ele, é a imprensa? É uma inversão de valores. Eu não consigo entender essa inversão de valores. Isso é lógico. Aí ele joga. Aí a torcida do Flamengo xinga a gente. Que, vocês são porque o Flamengo e tal. Mas, gente, é porque o Bruno Henrique joga no Flamengo, cara. Se o Bruno Henrique jogasse no Vasco, ele estava punido, ou não estava? Você me perguntou antes se a camisa pesa. Eu acho que não é a camisa, é a estrutura. O doutor falou até de que o Ministério Público de Goiás tinha feito um trabalho todo completo a respeito do jogador, entregue para o STJD e tal. Eu acho que a estrutura do Flamengo, o advogado do Flamengo, e aí eles mandam provas e mandam antiprova, e demora 2 anos para fazer não sei o quê. É a estrutura do Flamengo que pesa, não é a camisa do Flamengo. Mas a estrutura é a camisa. O Criciúma não teria uma estrutura desse para levar para o tribunal. Porque também não tem a camisa. Então,
Então, Não tem a camisa. O Dudu tá no Atlético Mineiro, camisa pesada. Olha, Só que tomou 6 jogos, velho. mas Vai 60 pau de multa. eu vou te falar o Por um seguinte. negócio que não tem nada a ver dentro das 4 linhas. eles conhecem os Nada. atalhos, né? O Vitor Roque ia ser julgado amanhã, mudaram para quarta-feira. Por causa daquele post de um tigre comendo um bicho, um viadinho. Tá? Ele pode até pegar 10 jogos, tá? Eu acho que não vai dar nada, porque não vão ter coragem agora de punir o cara, né? Mas o do Dudu é a camisa, sim, cara. Eu acho que é. Mas você acabou de falar, não vai dar nada porque não vão ter coragem de punir o cara. Ou seja, Porque a justiça pressão, não vale, porque então. o Palmeiras hoje... É pressão, é tudo pressão. É tudo pressão, mas a pressão, o calibre da pressão pesa. O Palmeiras está numa Não briga com o deveria Flamengo. não deveria Se derem pesar. agora 4 jogos pro Vitor Roque numa final do Brasileirão, não deveria acabou o pesar. Brasileirão, Mas, velho. veja, eu vou te falar o seguinte, quando eu fiquei 4 anos lá, julguei todos os clubes, fui relator de processos complexos, simples. Eu não Desculpa, olhava. só uma dúvida. O STJD é um órgão independente? É um órgão independente. Não tem nada a ver com Veja, o CBF, com nada. ele integra a CBF, só que ele é independente. O auditor tem mandato. Tá. Então, a composição do STJD vem, a CBF indica 2 membros, os clubes indicam 2, os atletas indicam 2, os árbitros indicam 1 e a OAB indicam 2. Então são formados 9 membros do STJD, são formados e estão 4 anos de mandato, que agrade ou não o presidente da CBF, julgue contra o presidente da CBF. Tanto é que no nosso mandato nós julgamos um presidente da CBF lá. Então não tem. Os atletas indicam? Indicam. Os atletas indicam quem? Eles indicam através da Federação Nacional de Atletas, a FENAPAF. A FENAPAF indica, tá. o atual presidente do STJD, o Luiz Otávio, é a indicação dos atletas, a FENAPAF. O atual vice-presidente do tribunal é a indicação dos atletas. Então essa é uma composição mista e essa composição ela julga de acordo com a sua consciência. Os 9 membros que estão lá são pessoas respeitadas fora do ambiente. Aquela história seguinte, tem torcedor ali, todo mundo torce para alguém. A pessoa gosta de futebol, não estaria lá se não gostasse de futebol. Mas essa questão de torcer, você tem que deixar na tua casa. Se você achar que isso abala o teu julgamento, você não pode participar. Você acha que abala? Eu acho que não. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu vou brincar com você. O Corinthians tinha um grande advogado, um grande amigo, chamado João Zanforlin. Grande Zanfa. Zanforlin, eu até te mostro depois. O Zanforlin assistia todos os julgamentos e ele mandava uma mensagem. Pô, gostei do teu voto, até votos que eu votei contra ele. Mas ele era esperto. Primeira sessão dele no tribunal, quando eu estava lá no pleno, não era a primeira nossa, mas a primeira dele, né, que o Corinthians estaria indo para o plenário com a composição da minha... Ele pega e fala assim, tá aqui, faz um elogio e ainda fala, doutor Paulo Feio, São Paulino. Ele já jogou. Daí quando eu fui responder, eu falei, sou São Paulino, mas semana passada dei uma pena pesada pro São Paulo. Falei isso para ele brincou, deu risada. Mas por quê? Então, tipo assim, você tem que saber o seguinte, se o fato de você torcer para algum time, isso vai te impactar, se vai te impactar. Agora, existem alguns impedimentos legais. Eu, por exemplo, tudo que envolvia a Federação Paulista de Futebol, eu não participava. Todo mundo sabe que eu sou advogado da Federação há muitos anos. Tudo que envolvia a Portuguesa, eu não me manifestava. Eu advogo para a Portuguesa. Tudo que envolvia o Botafogo de Ribeirão Preto, eu não me manifestava. Então, são situações que o auditor tem que saber. Mas esse negócio também de torcer, também, aí nisso eu tô com você, gente. É impossível você não ter... A mesma coisa, o árbitro era flamenguista, o árbitro era corintiano, era palmeirense. Gente, o cara não nasceu árbitro, o cara não nasceu advogado, o cara não nasceu presidente do STJD, isso eu concordo. Eu não teria alma para Mas julgar você meu é clube. desonesto. Não é tem questão de uma ser coisa desonesto, é igual você julgar seu filho, Você não é cara. parâmetro. É igual você julgar seu Mas filho. você não pode julgar o seu filho. Exato, assim como o cara também não pode julgar o próprio clube, porque é um amor que transcende. Eu não teria realmente ali, por exemplo, a condição psicológica Você é de desprovido punir o Corinthians, de cara. honestidade. Não, aí que tá, eu ia falar, eu não me sinto à vontade para punir o Corinthians. Não, mas isso que ele está colocando é importante. Chupa, Se a pessoa Mas você acredita nele? Se a pessoa, sim. se a pessoa tem isso aqui, você olha,
o meu sentimento pelo meu clube é maior do que a minha responsabilidade de julgamento, Você já viu alguém na tua carreira, na tua vida fazer isso? não vi. O Santos, Como é que eu vou punir o Corinthians? Porque acendeu o sinalizador contra o Palmeiras O na final do Santos não Paulista. afastou o jogador, o Bauerman? Logo Santos que saiu, afastou. O Santos puniu o próprio Santos. O Santos O afastou. Santos afastou o jogador assim que saiu a notícia, ou seja, foi isso. Eu vou te falar, Eles puniram o próprio clube. nós tivemos outros casos que não tem a ver com isso. Por exemplo, o Bahia, alguns anos atrás, teve aquele jogador estrangeiro que teria falado mal de um... O Bahia não era ainda a SAF, era o presidente Belintani. Eu me lembro de um jogador que teria, acho que teria alguma coisa de racismo, eu não me recordo o que era. O Bahia afastou o jogador imediatamente. Depois apurou, viu que ele não falou, ele voltou. Sim. Então, mas essa Foi questão... contra o próprio clube, né? Foi então, essa questão vai muito da concepção do clube. Eu acho que o Flamengo deveria ter dado o exemplo. O meu amigo Teté, você conhece o Teté? Grande palmeirense, conselheiro Teté. Sabe quem é o Teté? Teté mandou aqui para mim, ô Benja, o Vitor Roque está liberado. O Palmeiras acertou com o STJD, pagou R$80 mil e não será mais julgado. Está liberado, não tem mais julgamento. Ótimo. E não devia nem ter pago multa também, porque é um absurdo. Não, existe a possibilidade de transação disciplinar. Se o jogador nunca teve nenhuma passagem, se ele é primário, se ele tem, existe a Ô possibilidade Paulo, eu de sei que transação não tem nada a ver com você, cara. Mas punição para jogador de futebol tem que ser algo que aconteceu nas 4 linhas. Não pode ser, jogador de futebol não pode ser punido pelo que aconteceu por um post, a não ser que é um comentário que influencia, que fala, Mas você que falou que o Bruno Henrique deveria ser punido, não foi nas 4 linhas. Não, mas é a aposta. Ele tá dando uma informação privilegiada. Eu tô falando assim, o cara fez uma brincadeira, o cara fez uma zoeira. O Dudu xingou a Leila. Ele não tem que tomar 6 jogos de suspensão. Acho que o caso do Dudu e o caso do Vitor Roque são coisas distintas. O Dudu, ele critica a hora que ele está saindo do Palmeiras, é algo interno, algo ali. O do Vitor Roque, pelo que eu me lembro de ter visto, foi logo após o jogo, então ele se manifesta do jogo e aí você tem um artigo no Código de Justiça Esportiva que põe manifestações. O Caio Jorge do Cruzeiro estava com uma camiseta depois de uma vitória zoando o Atlético Mineiro também, algo semelhante. Por que não é julgado? Se não foi, não sei qual foi a brincadeira, mas se ela... Foi semelhante, parecida quando foi? Se ela é ofensiva... Parecida quando... Se ela é ofensiva, deveria ter sido denunciada. Uma raposa, acho que com a galinha na boca, acho que era uma coisa assim. Se ela é ofensiva, deveria ter sido denunciada. A raposa comendo a galinha. A ofensa não é só preconceituosa, não. A ofensa é ofensa também. Então, Por que, que o cara vai fazer isso também, né? Nós temos que pensar. Ter a camisa com a raposa comendo A grande verdade é Mas assim, essa é a ofensa do bem, gente. mas tipo assim, nós temos que tomar cuidado com a ofensa do bem pelo seguinte: muitas vezes essa ofensa do bem provoca violência. E aí a violência. Desculpa. Isso não é uma transferência de responsabilidade, doutor Paulo? Porque essa o futebol está tão desculpa. chato. Essa Hoje, qualquer coisa, eles estão associando, mas isso provocou a violência. Eu acho que o cara que é um vagabundo, um cara que é um bandido, que ele sai armado de casa para assistir um clássico de futebol, ele não precisa de um jogador postando uma foto de um tigre comendo Bambi para ele matar alguém. Se ele saiu com um tacape cheio de prego na ponta, ele já está disposto a matar alguém por causa da índole dele. Ô, Paulo, você viu o que aconteceu com o motorista de aplicativo ontem em Florianópolis? Que pegou a saída do jogo do Avaí, tava uma briga, acabaram com o carro do cara. Então. Desde quando a zoeira, a brincadeira... Eu concordo com vocês que a brincadeira não faz a violência. A violência ela existe por si só. Agora não precisa o jogador fazer isso também. Mas aí o futebol fica chato, Marcos. Eu vou levantar a camisa aqui, chupa a mano, quando eu fizer uma... legal pra caramba. Eu também acho. Legal pra caramba. Gente, o futebol, se tirar a rivalidade... Fazer o quê, cara? É legal dentro de campo, subir na bola, igual fez o Também não pode. Também não pode. Mas isso é legal. Mas não pode. Legal. Agora vai cartão. lá no Instagram. Agora já era cartão. É atitude antidesportiva agora pro código desportivo. E outra, a gente viu, o mundo mudou, cara. Hoje tem as redes sociais, tem o meme, tem a zoeira, tem a brincadeira. Cara, acho que tá um pouco exagerado, velho. Mas o jogador tá exagerado também. Eu acho assim, eu acho que tudo que ofende as pessoas, porque tipo assim, a gente fala assim, é chato, mas para quem está sendo ofendido, às vezes não é. Então a pessoa sai de casa para trabalhar, que é o caso do jogador, ele vai ser ofendido. Então, eu acho assim, quando vai para a justiça esportiva tem que julgar de acordo com a regra que está ali. Não é o jogador que faz a lei, não é ele que faz a norma, tem que dar cumprimento ali para aquilo que está julgando.
E essas situações de ofensa, de cantos homofóbicos e tudo mais, elas são também bandeira, né? Elas são exemplos para a sociedade. Se você não pune em campo, você não vai punir na sociedade, você não vai punir ali. E as pessoas, nós temos que pensar que nós estamos num outro cenário hoje, que nós temos que preservar também a integridade das pessoas. Então, quando a gente fala que isso provoca, estimula a violência, porque às vezes a resposta para aquilo que está sendo feito pode não ser proporcional. Não que ela seja motivadora, mas ela não é proporcional. Então, ela pode gerar um tipo de violência. Então, se eu posso evitar esse tipo de... Quando você mexe com massa, com milhões de pessoas, como é o caso, você vai para o estádio, eu até acho, quando tem cantos homofóbicos, tem gente que canta lá, não sabe nem o que está cantando. Eu acho que tem gente lá que canta, não sabe nem o que está cantando. Ela vai no embalo, mas alguém está sendo ofendido. Alguém está sendo atingido. Então, se a gente pode dar esse exemplo, que eu acho que o campo de futebol, e é a minha opinião pessoal, o estádio de futebol não é praça, não é campo neutro, não é algo que lá eu posso, eu não faço nada em casa, no cinema. Então, mas infelizmente o futebol, o Paulo, desculpa, o futebol é um mundo paralelo da sociedade. Você vê torcedor hoje, o torcedor comemora gol roubado, torcedor comemora qualquer tipo de sacanagem quando o time dele é favorecido. Verdade. Entendeu? E aí na vida real não admite. Vem com faixa anticorrupção, quero isso, quero aquilo, mas no futebol vale tudo. Cansar de ver, cara. Cansar de ver. Eu me recordo... Eu acho que a gente vive uma era... eu concordo que o mundo mudou, muita coisa tem que mudar, também acho, concordo. Mas a hipocrisia hoje no mundo é uma coisa... A palavra que reina hoje no universo, no mundo, é a hipocrisia. Não, eu concordo com você que às vezes as pessoas pregam uma coisa e fazem outra. Então... Isso eu concordo com você. E aí o torcedor tem participação nisso. Eu estava assistindo a primeira parte do programa de vocês, o torcedor do Corinthians não quer saber que dívida o Corinthians tem. Eles querem saber do Memphis lá dentro jogando em campo. Se ele vai ficar no hotel, não vai ficar no hotel, onde ele vai ficar, pouco importa. Eles querem saber se o Corinthians tem o melhor time. Aí não ganha do Palmeiras... Ele quer saber aonde ele mora, qual restaurante ele está, qual DJ que ele está na balada, qual MC. Aí tudo muda. Doutor Paulo Feus, muito obrigado pela sua participação. Que legal, hein, Paulo? Primeira vez que a gente faz um programa, fizemos palestra juntos, vamos fazer um programa. É isso aí.